Bem, galera, esse é um vídeo rápido aqui só para eu falar algumas coisas aqui com relação ao vídeo anterior. E que foi o seguinte. Bem, como eu dizia, eu fui interrompido aqui mais uma vez. Eu fiz um vídeo onde eu trouxe, sei lá, uns 10 links sobre a pobreza nos Estados Unidos da América, sobre linha de pobreza, sobre insegurança alimentar, sobre pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, pessoas que são marginalizadas do ponto de vista social, ou seja, não possuem acesso à saúde, não possuem acesso sequer à alimentação, muito menos à moradia e o básico para a sua vida. Bem, eu trouxe dados, dados, dados. Não é o que eu acho dos Estados Unidos da América, não. É isso que a direita tem que aprender. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que é. E quando eu trago links aqui para mostrar que nos Estados Unidos da América 40 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza, que 12 milhões de crianças passam fome, que 1,6 milhão de idosos passam fome, que 20 milhões de norte-americanos não possuem plano de saúde e agora vai para 40 milhões essa quantidade porque vai acabar o Obamacare. E esses caras não terão tratamento caso precisem. Ou seja, quando eu trago todos os dados que eu trouxe aqui no meu canal, se você discorda, seu demente, seu retardado, traga dados que contradigam os dados que eu trouxe. O Diego Gonçalves postou o meu vídeo lá no canal dele, eu estava lendo os comentários, e cara querendo falar que a argumentação do meu vídeo estava errada, baseado em argumentação de primo dele que mora nos Estados Unidos da América. Ou seja, eu trouxe dados, dados. E o cara falando, olha, você está errado porque meus primos moram lá e ganham US$ 2.000 por mês. E com US$ 2.000 eles não estão abaixo da linha da pobreza, não. Muito pelo contrário. Eles vivem muito bem lá e ainda compraram casas aqui no Brasil, compraram patrimônio, compraram imóveis no Brasil com o dinheiro que sobrou. Meu amigo, você não pode pegar um exemplo de um primo seu, dos seus primos que moram não sei aonde, e pegar isso como exemplo. Ou ainda como generalizar isso. Né? Isso é uma falácia. Muito conhecida em lógica, que é pegar algo singular para fazer uma generalização. Se seu primo vive muito bem lá com R$ 2.000 e comprou casas aqui, beleza, cara. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um aspecto geral, estou falando de dados. Dados coletados e analisados. A gente não sabe as condições que seu primo vive lá, a gente não sabe se ele mora de favor, a gente não sabe se, porque há pessoas que moram nos Estados Unidos da América de favor e comem no próprio local de trabalho de graça, eles conseguem economizar ganhando 2K. Então, não estou falando desse tipo de gente. Eu estou falando de dados oficiais. Dados oficiais. Né? Outro argumento ridículo que tinha lá desse mesmo demente é o seguinte. Ele falou, mas brasileiros não concorrem com os desempregados norte-americanos natos, porque o brasileiro vai para lá para fazer serviços que o norte-americano não quer fazer. Sério mesmo que você é retardado a esse ponto? Você acha mesmo que as pessoas preferem viver na miséria do que pegar serviços que os brasileiros vão aceitar por sua condição? Você é burro, cara. Você é doente. Eu não estou falando aqui, né? Vocês têm uma capacidade tão baixa de raciocínio que vocês não perceberam uma coisa.
Esses 40 milhões que vivem abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos da América, muitos deles estão empregados em subempregos. Estão empregados em subempregos. E mesmo assim estão abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque subemprego não vai trazer o que o cidadão precisa. Então isso é ridículo. Você achar que o norte-americano nato vai deixar de lavar um banheiro ou trabalhar de garçons, ou seja lá o que for, e preferir passar fome, e o brasileiro vai chegar lá e trabalhar no serviço que ele não quer, você é retardado, cara, você é burro. Você é doente da cabeça, seu filho de uma égua. Então, quer argumentar contra a bosta do meu vídeo? Pega links aí e contradiga os links que eu trouxe. Eu estou trazendo dados de órgãos de institutos internacionais. Tá certo que eu trouxe mediante reportagens porque é mais fácil de achar. Mas se esses dados estão errados, traga os dados certos. Não fica citando bosta de primo seu não, seu retardado. Aprenda a argumentar. Vai estudar um pouco de lógica. Outra crítica que foi muito feita também lá no canal do Diego Gonçalves a mim é o seguinte, que eu xingo muito e eu deveria xingar menos para ter mais alcance. Né? Já falei isso aqui no meu canal, não tem como, eu já tentei não xingar, mas não dá, não dá. Esse povo me tira do sério e não tem como, eu tento não xingar, mas não dá. E segundo, eu não quero chegar a lugar nenhum, eu quero que se dane a direita, eu quero que a direita vá para o meio do inferno. Vídeo que eu faço é para a esquerda. Se a pessoa é sensível a xingamento, sinto muito, cara. Você tem mais é que se fuder. Tem mais é que ir pra puta que te pariu. A coisa que eu mais odeio é moralismo, né? Ai, não pode xingar. Não pode xingar por quê, desgraçado? Você é um cristão pau no cu que não gosta de xingamento? Então você tá lá no espectro político errado. Você tem que ser de direita, não é de esquerda, não. Se xingamentos te ofendem de alguma forma, seus ouvidinhos sensíveis, é porque você é um moralista pau no cu e eu quero mais, você vai pro meio do inferno. Certo? Não precisa ver meu vídeo se você é um desses casos, não. Certo? Então, eu não estou preocupado com xingamento ou não xingamento. Primeiro, porque eu já tentei me controlar e não dei conta. E segundo, não estou preocupado com questões morais suas. Se você acha feio xingar, dane-se. Dane-se. Né? O meu conjunto moral e meu conjunto ético é totalmente diferente do seu. Se você não gosta, meu amigo, tem centenas de outros canais aí para você assistir. E outra coisa, tanto o Diego Gonçalves quanto qualquer um que pega meu vídeo e poste no seu canal, ele pode muito bem editar e tirar os palavrões. Não fizeram isso porque não quiseram, ou dava muito trabalho, ou não se importam. Então, meus vídeos são de livre utilização, desde que não os edite para fraudá-los, né? Você pode editar do jeito que você quiser, contanto que não fraude ou tente passar algo que eu não disse. E as pessoas não editam, colocam com palavrão em tudo. Né? Então, das duas, uma, ou dá muito trabalho editar ou elas não ligam. E eu muito menos, né? Como eu disse, eu sou um militante, não estou aqui para fazer canal crescer, para atingir a direita, para conscientizar a direita, para desalienar a direita. Não, eu quero que a direita vá para o meio do inferno. Certo? Eu quero que uma rola do tamanho de um caminhão entre no cu da direita. Não quero esses lixos como aliados políticos, como aliados militantes. Eu quero mais que essa corda vai para o meio do inferno. Direita, com empresário, com a puta que pariu inteira, vão tudo para o meio do inferno. Se desse uma doença e matasse todo mundo, para mim era melhor. Então eu não tenho interesse em desalienar direita, não tenho interesse em dialogar com a direita. Eu quero que a direita vá para o meio do inferno. Certo? Meus vídeos são para a esquerda. Eu sou um militante e eu faço minha parte na militância. Que é ver os argumentos que essa direita lixo usa e fazer vídeos aqui para trazer contra-argumentações, porque vez ou outra você pode trombar com esses retardados e às vezes você nunca teve a oportunidade de refletir sobre determinados assuntos e o meu vídeo pode te ajudar a enfrentar um débil mental desse nas redes sociais. Só isso. Né? E depois o cara ainda cita os primos dele novamente para falar de saúde nos Estados Unidos da América. Você tá de sacanagem com a minha cara, né?
Estados Unidos da América dá saúde gratuita para quem não pode pagar. De onde você tirou isso, cara? Vai assistir o programa Cico, desculpem. Vai assistir o documentário Cico, tem ele, se eu não me engano, legendado e dublado aí no YouTube. Assiste essa merda. Você é retardado, cara. Querer falar que quem não tem condições de pagar tratamento nos Estados Unidos da América, o governo paga. Você é doente da cabeça? É isso que eu falo, esses filas das putas de direita, eles falam sem conhecer. Eles falam o que eles acham. Eles idealizam um Estados Unidos da América perfeito e acham que o jeito que eles idealizaram é o jeito que os Estados Unidos da América é. Não, filho da puta, os Estados Unidos da América não é do jeito que você acha, não, seu retardado. E quando eu trago dados aqui, seu débil mental, em vez de você vir citar porra de primo seu para falar que $2.000 é dinheiro que dá para viver muito bem nos Estados Unidos da América, em vez de vir falar merda sobre saúde norte-americana, vai pesquisar, desgraçado. Já faz comentário no vídeo colocando o link que contradiga os dados que eu trouxe. E não é falar de bosta de primo seu, não. Ninguém sabe quem é esse primo seu. Se ele trabalha e ganha 2K e trafica drogas nas horas vagas, se ele mora de favor na casa de alguém e come de favor na casa de alguém, a gente não sabe nada desse primo seu. E mesmo que a gente soubesse, eu estou falando de matemática e estatística. Eu estou falando de recolhimento de dados oficiais por órgãos internacionais. Você querer usar porra de parente seu para descredenciar dados oficiais, você é lunático, cara. Você tem algum problema muito sério. Certo? Então, pela milésima vez, aquele vídeo anterior que eu falo dos Estados Unidos da América, eu não falei o que eu penso. É por isso que o vídeo tá cheio de links, seu imbecil, seu retardado. Se fosse para eu falar o que eu penso, eu não precisaria abrir 300 janelas para corroborar o que eu tô falando. Então esse é o problema da direita. Quer falar dos Estados Unidos da América sem ter ideia do que é Estados Unidos da América? Quer falar de Alemanha sem saber o que é Alemanha? Quer falar de Venezuela sem saber o que é Venezuela? Quer falar de Argentina? Quer falar de Chile? Quer falar de tudo. Agora, estudar, ir atrás de informação, ir atrás de dado, né? Falar, não, esse cara de esquerda aqui falou muita merda. Deixa eu fazer minha pesquisa aqui, ver se é realmente, se esses links que ele está trazendo aí não foram modificados por ele ou se ele não está fazendo uma seletividade para corroborar o argumento dele e deixar e trazer uma realidade aos Estados Unidos da América que de fato não existe. Deixa eu fazer minha pesquisa aqui e levar esses dados lá para o canal dele, fazer um comentário e deixar os dados lá mostrando que ele está mentindo. É isso que você tem que fazer, seu imbecil. Não é ficar falando em porra de primo seu não, seu demente. Não é ficar falando de porra de país que você nunca estudou nada sobre ele. Que é o que 99% desses neoliberais fazem. A direita em geral, né? Fica citando Estados Unidos da América sem saber o que é Estados Unidos da América. A gente tem que acabar com o direito trabalhista porque nos Estados Unidos da América não existe direito trabalhista. Vai lá ver. Vai lá ver como é que é. Como que os empregados norte-americanos são tratados. Vai ver o subemprego lá. Vai pesquisar, filho de uma égua. Ah, tem que acabar com a saúde porque nos Estados Unidos da América não tem. Vai ver lá então como é que é, desgraçado. Débil mental, filha da puta. Antes de citar a porra de Estados Unidos como exemplo, vai ver como que é o social estadunidense norte-americano. Vai pesquisar, desgraçado. Vai estudar. Para de falar merda na internet. Discorda dos dados que eu trouxe, né? Apesar disso ser coisa de retardado, discordar de dado, discordar de informação. Traga a informação correta, então, mediante link, mediante dados. E não é o que você acha, o que você pensa, ou o que, de maneira anedótica, seus primos, com $2.000 por mês, compraram casas aqui nos Estados Unidos da América. Como eu disse, a gente sequer sabe se esses primos seus existem e se você está falando a verdade. Já começa por aí. E mesmo que você esteja falando a verdade,
Eu não estou falando de casos isolados, estou falando de dados oficiais. Se os dados que eu trouxe estão errados, traga os dados certos. E não que o seu primo, pau no cu, vivencia nos Estados Unidos da América. Ninguém quer saber da merda do seu primo, não. Seu débil mental. Então é isso, galera. Assistam o documentário Sico, S-I-C-K-O. S-I-C-K-O, quem não assistiu, é só assistir. E parem, né, a direita pare com essa doença mental de descredenciar dado, né? Quer dizer, nem adianta pedir isso para a direita. A direita descredencia a academia. Para eles, você trazer um monte de dados oficiais é a mesma coisa do que um depoimento de um primo, de um cara que você nem sabe quem é, que tem um fake no YouTube, o cara quer usar isso como argumentação. Você não sabe quem é o cara que está falando dos primos, não sabe quem é o primo, não sabe de nada. Mas o cara vai lá nos comentários e escreve: olha, meus primos lá nos Estados Unidos ganham 2K de dólares e compraram patrimônio aqui no Brasil. Né? Você não sabe quem é o cara que está comentando, quem é o primo, se isso é verdade, se isso não sabe de nada. Né? Mas ele quer usar essa merda para descredenciar dados, para descredenciar fatos. Né? Quer descredenciar dados, descredenciar fato? Beleza. Traga os links que descredenciam. Certo? E quer falar merda sobre saúde norte-americana? Vai estudar o que é a saúde norte-americana. Para de falar merda que você não sabe. A direita tem que criar vergonha na cara e quer falar dos Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, ou a puta que ele pariu, Venezuela, vai estudar primeiro. Vai estudar primeiro. Você não tem o direito de falar o que você acha em detrimento da realidade desses países. Esses países possuem uma realidade. Se você desconhece, é problema seu. Agora, o pior é você desconhecer e querer inventar coisas da sua cabeça. Ah, eu nunca li nada sobre os Estados Unidos da América, nunca fui lá, não tenho ideia de como é lá, mas eu acho que lá é bom, né? Porque lá não é um país comunista como a Venezuela e como o Brasil. Que foi outra discussão que eu tive com um retardado lá que estava jogando videogame lá e falando merda sobre o Brasil. Né? Que ele falou que o PT era socialista e eu falei que não era e o cara ficou temando. Como assim o PT não é socialista se o próprio Lula falou que o PT é socialista? Ou seja, né, estudar que é bom? Nada. Estudar sociologia? Nada. Estudar economia? Nada. Conhecer os países ao qual você quer usar como exemplo? Nada. Né? Agora, dá palpite, ficar fazendo comentário, porque meu primo, meu tio, o cachorro do meu amigo, o papagaio foi lá para os Estados Unidos da América, virou milionário e todo mundo quer vir falar merda. Sendo que o cara que tá falando é um fake, a gente nem sabe que cara que é esse. Ele tá citando primos que a gente não conhece, não sabe se existe, etc, etc, etc. Então aprenda uma coisa. Quando uma pessoa trouxer dados para você, e você discordar dos dados porque você é um imbecil, retardado, pau no cu, débil mental, traga dados que comprovem que a pessoa, no caso eu, trouxe dados falsos, dados mentirosos, querendo enganar os inscritos. É o único jeito de você refutar o meu vídeo. É trazer os dados verdadeiros aí e escrever, olha, esse filho da puta aí tá enganando os inscritos dele. Porque não tem 47 milhões de pessoas passando com insegurança alimentar nos Estados Unidos, não. Não tem 12 milhões de crianças passando fome, não. Não existe 20 milhões de pessoas com 100 plano de saúde, não. Esse cara tá mentindo e aqui estão os dados. E coloca os dados lá. Agora, vim falar de porra de primo seu? É pra puta que te pariu.